E aí eu trouxe ela. Fala pra mim, primeiramente, minha amiga, como está sendo pra você essa fase de vídeos viralizando, a internet passando a te conhecer mais e mais, como tem sido pra você? Então, tem sido algo muito gratificante, porque nós sabemos que tudo que um dia foi uma promessa, hoje se torna realidade. E desde muito nova, eu sempre ouvi os profetas dizendo, olha, Deus vai te levantar, Deus vai te levar. Você tem uma voz profética. E dentro da realidade que eu estava, eu não conseguia enxergar isso. Porque muitas vezes Deus nos faz uma promessa, Deus nos faz entender algo futuro, mas a nossa realidade prende a nossa mentalidade para que a gente não acesse isso em Deus. Desde muito nova, eu sempre servi na casa do Senhor, eu transitei por vários ministérios, e aí na pandemia eu descobri em Deus essa vocação, né, esse chamado de pregar, de revelar Cristo através das Escrituras. E ali eu comecei a gravar vídeos, fazer devocionais, e as pessoas começaram a chegar, a voz começou a crescer, e aí a gente entende com isso que a ferramenta do milagre é o posicionamento. Uau. Existem pessoas querendo viver milagre sem fazer a sua parte. Não adianta querermos viver o que Deus tem se primeiro nós não fazemos aquilo que nos compete fazer. Deus te deu uma visão, meu Deus. Deus te deu uma promessa, te fez uma promessa e você está simplesmente parado. Certa vez eu ouvi, eu prefiro estar preparado para as oportunidades que não chegaram do que chegarem oportunidades e eu não estar preparadas para elas. E por isso que eu digo que a ferramenta do milagre é o posicionamento. Porque não tem como você gerir uma empresa se você não fez um curso de administração. Não tem como você cuidar de crianças se você talvez não fez a pedagogia ou talvez não estudou, não se preparou. Então, ao longo dessa trajetória, que eu ainda não tinha uma voz, não tinha seguidores, eu me preparei. Eu estudava do jeito que podia, eu lia livros emprestados, eu ia para casa de amigos aprender a fazer introdução, aprender a desenvolver uma mensagem, e através do preparo, do meu posicionamento, Deus ele foi galgando, me fazendo galgar os lugares e me fazer chegar onde ele disse que eu chegaria. Agora, vamos dar um start aqui nas granadas. Vamos começar. Algo que você falou que eu achei muito interessante é aquela questão de que se você for pau para toda obra, sempre vai ter obra. Como isso? Explica para mim. Existem pessoas que só estão nos usando como uma muleta, seja espiritual ou material. Para quê? Para não se posicionarem e fazerem o que elas precisam fazer. Às vezes, você está num campo de utilidade tão bom que as pessoas estão dizendo assim, não, deixa que ela resolve. Só que ela pode resolver. Deixa que ela vai. Só que ela pode ir. E ao invés de você estar sendo utilizado para algo que se tornou seu chamado, você está sendo utilizado como muleta para as pessoas. Se você for pau para toda obra, sempre vai ter obra. Então deixa que eles resolvem. Porque se você larga a mão, você está dizendo assim, vamos ver então agora se você tem capacidade de resolver. E é verdade, Yang, eles resolvem. Não do jeito talvez que você resolveria, porque tem um ditado que diz que se você quer bem feito, faça você mesmo. Eles podem até não fazer bem feito, mas eles vão fazer. Só que se você não se posicionar para se colocar no seu lugar de quem ajuda e não de quem é muleta, eles vão desenvolver muito mais do que você. Entende? Eles têm capacidade de fazer. Eles têm capacidade de fazer sozinhos. Só que se você sempre intervir, sempre querer resolver, eles vão sempre contar com você e a honra às vezes não vai chegar. Porque existem pessoas que não sabem tratar você com princípio de honra. Eles conseguem tratar alguém de fora na cadeira de honra e você que está sempre sendo papa toda obra, não tá fazendo isso porque é íntimo. Porque hoje, eu não sei se você já passou por isso, mas é assim, é teu amigo, tu tá lá quebrando o galho dele, furou o pneu, você vai buscar, tá precisando de dinheiro, você vai emprestar, mas a cadeira de honra é pro estranho. A oferta de honra é pro pregador estranho. Você que tá lá toda semana, às vezes, ajudando em uma campanha. Não, você é de casa, vem pra abençoar. A gente tem mania de abençoar quem é de fora e de dizer obrigado pra quem é de dentro. É por isso que a gente precisa entender. Deixa ele fazer sozinho, porque quando é pra outro tem honra e quando pra mim não tem, então não tem como. Deixa que eles resolvem sozinho. Nesse ponto, inclusive, eu penso que quando você é um missionário, um pastor, um pregador, tem também muito daquela questão das pessoas que elas realmente te vê como um amuleto na questão espiritual, que
toda hora ele quer oração. Qualquer coisa que dá, um problema que dá na vida dele, ele te liga 3 horas da manhã, ele quer oração, ele quer revelação. Essas pessoas, de certo modo, se você mantém esse costume de estar lá todas as vezes que elas precisam, de certo modo você pode estar criando pessoas doentes, deficientes espirituais? Sim, a gente pode. Porque qual que é a desculpa do paralítico no tanque de Betesda? Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? O foco de Jesus é curar ele. Sim. Aí o que ele faz? Ele não precisa de amuleta só para perna, ele precisa de amuleta para alma. Porque o tempo de espera no Betesda só revela a nós uma coisa. O problema não é estar numa posição deficiente. O problema é quem eu me torno quando eu estou nessa posição. Sim. A resposta que ele dá para Jesus revela o que aconteceu com ele no processo de espera para o milagre acontecer. A resposta de Jesus é: não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, vai outro na minha frente. O que Jesus está dizendo para ele é: eu quero curar você. E ele está dizendo para Jesus: eu quero que você faça alguma coisa para me curar do que fizeram a mim. Porque ele não está atrofiado só da perna, ele está atrofiado na alma. As pernas dele estão atrofiadas há 38 anos, mas a alma dele se atrofiou porque ele se apegou de que alguém podia fazer um milagre por ele, de que alguém podia orar por ele, de que alguém podia interceder por ele. Então, quando Jesus fala, levanta, toma o teu leito e anda, Jesus está dizendo de uma forma simples: eu não estou só desatrofiando as suas pernas, eu estou desatrofiando a sua alma para fazer você entender que o milagre depende de você e não dos outros. E quando a gente diz isso, porque não quer orar por mim, porque não quer ser canal, não. Você precisa entender que a fonte, o Betesda, o anjo tocar, é um paliativo. Mas o meu relacionamento com Jesus é a solução. E aí as pessoas não entendem isso. Quer que você ore, quer que você busque, quer que você jejue por elas. Só que relacionamento se constrói na intimidade. Como é que eu vou fazer você acessar um Deus que só você pode acessar do seu jeito, da sua forma? Nesse ponto, qual é o benefício, por exemplo? Qual é o benefício de dizer não a pessoas que vêm te pedir favores? Qual é o benefício? Fazer elas terem sede de Deus. E fome para que elas busquem de verdade a Deus. Porque eu sempre achei minha mãe uma mulher de Deus. Uhum. Deus revela as coisas para ela tem discernimento, ela tem intimidade. Só que chegou um período que se eu não orasse para buscar em Deus a revelação para os próximos passos, Deus não ia revelar minha mãe. Eu que tinha que buscar essa revelação. Sabe? Então, quando você diz não, você impulsiona a pessoa a fazer por ela mesma. E não ficar sempre buscando alguém, alguém tem que revelar pra mim, alguém tem que falar comigo, não. Quando você diz não, você dá à pessoa a oportunidade de conhecer a Deus na visão dela. Porque a forma que eu conheço Deus é uma coisa, a forma que você conhece a Deus é outra. Sara, Deus é o mesmo? Sim. Mas a forma que eu me relaciono com meu pai não é a forma que meu irmão do meio se relaciona, não é a forma que a minha irmã mais nova se relaciona. Então o não, ele faz isso. Depois que esse vídeo recente viralizou, né, no quarto das rainhas, diversas mensagens chegaram. Ora por mim, intercede por mim. Esses dias uma seguidora mandou: boa tarde, uma palavra de vitória pra mim. Aí eu respondi: abre a Bíblia, lá tem várias. Porque as pessoas estão sempre esperando você falar alguma coisa pra elas, só que tá ali na palavra as respostas que a gente precisa. E aí a gente vive uma geração, vive um tempo em que as pessoas querem tudo pronto. Eu quero aqui uma palavra motivacional, vou botar lá no YouTube. Eu quero aqui um versículo bíblico para hoje, bota no YouTube. É errado? Não. A gente está gravando esse podcast para que pessoas sejam alcançadas. E essa é a ferramenta para esse tempo. Mas isso não substitui a sua intimidade com Deus, o seu tempo de quarto e de renúncia. Muita gente, então, está trocando o seu tempo de intimidade por paliativos. Porque isso aqui é um paliativo. Você vai ouvir que palavra tremenda, que palavra poderosa. Vou colocar em prática. Mas Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Exato. Eu costumo dizer que todas as nossas adversidades, tudo aquilo que a gente passa, revela um caráter de Deus a nós que nós ainda não conhecemos. Por exemplo, eu cresci num ambiente de escassez. Meu pai era dependente químico, só minha mãe crente e eu acompanhando ela. Por diversas vezes, faltou coisas na minha casa, como o alimento básico. E ali eu entendi depois que Deus queria se apresentar como Jirê. Se você contrai um câncer e você sempre tem provisão, já não é mais o Jirê. Deus quer se apresentar como Rafá.
Como Rafa. Porque este caráter de Deus eu ainda não conheço. Então eu preciso Uau. passar por este processo para conhecer Deus por um lado que eu ainda não conheço. Entende? Então é isso. É a gente entender que as adversidades, as lutas, as provações, os desertos só estão para criar em nós o nível de maturidade para conhecer a Deus num ângulo que a gente ainda não conhece.